Olá, seja bem-vindo a Deepen, seja bem-vindo a mais um culto de celebração ao Senhor. Que bom que você tirou esse momento para estar conosco, adorando a Deus. E eu quero te convidar para orar junto conosco, aonde você estiver aí, na sua casa, ou seja, onde você estiver assistindo, em qual plataforma você esteja assistindo. Feche seus olhos, vamos orar conosco. Pai Santo, nós te glorificamos, Senhor, por mais esta rica e maravilhosa oportunidade, Jesus. Nós queremos te render graças e celebrar ao teu nome nessa noite. Queremos em unanimidade, Senhor, em união, honrar ao teu nome, erguer a nossa adoração, erguer a nossa voz, erguer a nossa devoção, Senhor, abrir o nosso coração para que possamos juntos, Senhor, engrandecer o seu nome. Fala conosco, Senhor, e também fala com aqueles irmãos, e também, Senhor, fala com todos os irmãos que estão assistindo este culto, Senhor. Seja onde eles estiverem, Senhor, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra nação, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos engrandecer ao Seu nome, nós queremos aprender mais de Ti, Deus. Fala conosco, Senhor, fala conosco, Pai. O nosso desejo é ouvir a Tua voz, nosso desejo é ouvir a Tua palavra, nosso desejo é obedecer, Senhor. Por isso nós te adoramos, nós te glorificamos, Jesus. Esteja conosco nesse momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor.
as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Nós confiamos em Ti, Jesus. Mesmo que em meio à tempestade, Senhor, confiaremos em Ti, Jesus. E queremos atender aos Teus pedidos, queremos atender às Tuas ordens, Senhor. Mesmo em meio à tempestade, Senhor, se o Senhor mandar sairmos do barco, nós sairemos. Nós queremos caminhar, Senhor. Queremos caminhar sobre as águas. Mas queremos caminhar ao Teu lado, Jesus, porque não há lugar melhor para estar senão ao Teu lado. Não há lugar de maior esperança, maior confiança senão ao Teu lado, Jesus. Queremos estar ao Teu lado, Senhor, seja em bonança, seja num dia ensolarado, seja num dia, Senhor, de brisa suave, ou, Senhor, sendo em meio à tempestade, nós queremos estar em um só lugar, Senhor, que é ao Teu lado, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos, Senhor, a estabelecer, Senhor, nossa confiança plena em Ti, Senhor, porque o Senhor nos faz um convite para caminhar sobre as águas contigo, Senhor. Guia-me, Senhor, para que em tudo em Ti confie, Senhor. Guia-nos, Senhor, para que possamos andar sobre as águas ao Teu lado, Jesus. E não temeremos, Senhor, não temeremos mal algum, porque sabemos que Tu estás conosco, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Amém. Nesse momento vamos juntos declarar que o nome de Jesus é o nome mais poderoso. Não existe outro além dele. Ele é único, ele é sublime, ele é santo, ele é incomparável, ele é justo. Nele está todo o poder. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele foi quem nos comprou para Ele naquela cruz. Vamos juntos dizer a Ele que não há outro como Ele. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos.
O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. o nome santo, Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. amém. Boa noite, seja bem-vindo ao Deep and Movement. Prazer estar aqui com vocês. Na semana passada encerramos a nossa série de mensagens sobre uma igreja simples. Sinceramente, eu espero que você tenha entendido de coração o que é ser uma igreja de forma que agrade a Deus, para que assim você assuma a sua responsabilidade como igreja, que você faça o seu papel. Abraça aquilo que cabe a você, que você seja igreja de verdade. E hoje eu trago uma ministração diferente, uma ministração que não faz parte de uma série de mensagens. Na verdade, eu passo uma lista para o pessoal do nosso time com os títulos das mensagens de um bom tempo, geralmente para os próximos 3 meses. E essa mensagem, cara, esse título, esse assunto, ele caiu exatamente num período em que nós, como igreja, estamos vivendo exatamente esse tema. E o tema é sobre o chamado para a batalha, o chamado para a batalha espiritual. Eu vou te contar que, ultimamente, na última semana para cá, eu passei por um tempo meio difícil, um tempo... sentia até parecido com uma depressão, mas eu creio que não era depressão, mas digamos que uma crise. Me bateu uma tristeza muito grande, uma frustração, um desencorajamento. Sei que eu passei uma semana inteira desse jeito. E depois, quando eu comecei a conversar com outras pessoas que fazem parte do time, eu ouvi as pessoas dizerem que também estavam passando por uma semana difícil e que não sabiam explicar o que estava acontecendo. E o mesmo aconteceu comigo. Para no final a gente perceber, conversarmos e entendermos que estamos passando por uma batalha. Estamos passando por um tempo de ataques, mas faz parte e é um sinal bom. É um sinal bom. E durante esse tempo foi importante para mim que eu pude rever muita coisa, eu pude ajustar o que tinha de ajustar. E
E Deus falou muito comigo nessa semana. Muito, muito mesmo. Apesar de ter sido uma semana difícil, parecia que eu estive mais sensível para a voz de Deus. E por isso que eu te digo, a mensagem de hoje é algo muito profundo. E eu creio que Deus vai falar de forma muito profunda ao seu coração nessa noite. Então eu te convido nesse momento a fechar seus olhos. E eu vou te pedir para repetir essa oração comigo. Senhor, abre o meu coração para entender a tua mensagem. Me ajuda a colocar o meu foco completamente em ti. Eu rejeito toda distração, pois nesse momento eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo e que a tua palavra venha gerar transformação de dentro para fora. No nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Vamos ler a partir apenas o versículo 19, que fala o seguinte: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Se tem uma coisa que nós precisamos entender e lembrar, é que existe sim um mundo espiritual. E por meio de Jesus Cristo, Ele nos deu acesso a Deus, mas Ele também abre os nossos olhos para esse mundo, para entender que a vida vai além do que aquilo que nós vemos e ouvimos. Existe algo que vai além dos nossos olhos físicos, que vai além do nosso senso, e é sobre o mundo espiritual. E, querendo ou não, acredite ou não, existe sim uma batalha. Existe uma batalha. E nós estamos bem no meio dela. E a Bíblia muitas vezes vai falar sobre essa batalha. E a gente vai encontrar Paulo falando. Existe uma batalha entre a carne e o espírito. Existe muitas vezes em que nós vamos encontrar também na Bíblia a guerra e a batalha entre anjos e demônios, entre os ataques do inimigo aos servos de Deus, aos ataques do inimigo em relação a toda a humanidade. Então, uma coisa que precisamos lembrar é que nós estamos sim sempre sob ataque do inimigo. Existe aquele que é chamado como inimigo de nossas almas, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Exatamente. E você sabe o que é interessante? Ele não espera até você ter consciência de que você está no meio de uma guerra para ele te atacar. Ele já começa a atacar bem antes disso. Você quer alguns exemplos bíblicos? Você lembra de Jesus? Ele, antes de nascer, ou a partir do momento que nasceu, o inimigo já levantou o rei para que fosse atrás para matar aquele bebê. Porque era um ataque do inimigo. Ele queria acabar com o plano de Deus para a humanidade. Ele sabia que o Messias havia nascido. Ele queria simplesmente matar. Então, o ataque não esperou nem Jesus crescer, não esperou nem Jesus se preparar, o ataque já veio. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Aconteceu o ataque do inimigo. E em relação a José, quantas coisas o inimigo levantou para tentar parar a jornada de José, para que ele não vivesse aquilo que Deus havia o chamado para viver. Então, é isso que eu quero falar com você e é isso que eu quero te alertar. Existe um mundo espiritual, existe uma batalha. Você está no meio dela e negligenciar ou fingir que isso não existe não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai apenas te destruir. Porque uma pessoa desligada no meio de uma batalha é derrota na certa, é derrota garantida. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, em meio a uma batalha, ou no final de uma batalha, existem duas opções. Você pode sair como um derrotado, ou você pode sair mais forte, ou seja, vitorioso. Você sai dali com uma história para contar, com mais forças,
aqui a gente chama skills, suas habilidades são desenvolvidas, você cresce, você amadurece por meio de lutas e por meio de batalhas. Então, eu espero que você tenha no seu coração o desejo de ser o tipo de pessoa vitoriosa, alguém que passa pelas batalhas da vida vencendo, alguém que passa pelas batalhas mais forte, que assim seja o seu desejo. Mas dentro dessas duas opções, vai depender de como você age durante, antes e até depois da batalha. A sua ação, ou o seu comportamento, afeta completamente a batalha. É por isso que nessa passagem que eu iniciei lendo, Jesus faz uma declaração, conversando com Pedro, diz, olha, aqui está as chaves, eu te entrego as chaves. Aquilo que você conectar na terra será conectado no céu. Ou seja, suas ações terrenas afetarão o âmbito espiritual. Aquilo que você faz ou deixa de fazer tem sim influência no mundo espiritual. Então nós precisamos nos posicionar em meio à batalha. E olha, Deus não permite que você passe por batalhas para que você seja destruído. Mas Deus, Ele te convida, Ele te chama para a batalha, porque Ele quer te levar a conquistar. Conquistar. Toda conquista é precedida de uma batalha. Toda conquista é precedida de uma batalha, ou seja, há sempre uma batalha antes de conquistar algo. Então, quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, quando a batalha começa, é sinal que algo grande está prestes a acontecer. É sinal que algo grande você está prestes a conquistar, e o inimigo de nossas almas, ele vai atacar, ele vai tentar parar, porque ele não quer ver essa conquista. Mas olha, Deus te convida, Deus te chama para lutar. Ele está dizendo, sai da tua zona de conforto, se levanta para batalhar, porque enquanto você ficar aí simplesmente sentado, não se posicionando como um guerreiro, você vai estar vivendo como um derrotado. Então Deus te chama para a batalha. É por isso que o nome dessa mensagem de hoje é essa, o chamado para a batalha. Entenda isso nessa noite, você está sendo convocado para uma guerra. Você está sendo convocado para essa batalha. Então aqui eu vou compartilhar alguns princípios com você sobre como se posicionar nessa batalha. Como se posicionar? Se você já entendeu que Deus está te chamando para essa batalha. Passos que você deve dar. O primeiro, conheça o inimigo. Conheça o inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 13, fala o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, fala o seguinte: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha, se você tem uma coisa que todo guerreiro precisa saber é com quem ou contra quem ele está lutando. Porque o inimigo com quem você vai lutar vai determinar que tipo de arma você vai usar, vai determinar seu plano de ataque e de defesa, vai mudar muita coisa. Então, se você não sabe o inimigo com o qual você vai lutar, você vai despreparado. Eu estou assistindo, na verdade eu parei, mas eu estava assistindo uma série com minha esposa, que depois eu achei chata, mas é uma série de príncipes e princesas e coisas desse tipo. Só que é uma mistura como se tivesse um mundo fictício e o mundo real. E as pessoas do mundo real entrassem nesse mundo fictício.
E a personagem principal, uma mulher do mundo real, entrando naquele outro mundo, ela vai ter que enfrentar um dragão e outras coisas daquele mundo. E vários momentos na série, aquela mulher vinha com uma pistola, uma arma normal. Então, toda vez que eles estavam prestes a enfrentar algum inimigo, aí tinha um grupo de pessoas, cada um com sua mágica, com seu poder, com seu negócio, e essa mulher estava só ela com uma arma. E toda vez que isso acontecia, eu olhava para a cara da Larissa, eu fiz, ela está mesmo achando que vai conseguir conquistar alguma coisa com essa arminha, com essa pistola, que ela vai conseguir matar o dragão, ou com essa pistolinha. Eu fiz, é muito sem noção a pessoa... Aquilo traz para essa realidade do que eu estou falando aqui hoje. É muito sem noção a gente tentar lutar contra coisas espirituais com armas carnais. Não faz sentido nenhum. É pedir para perder, é pedir para ser derrotado, pedir para apanhar. Então, eu preciso saber quem é o inimigo para que assim eu me posicione da forma correta, usando as armas corretas. E a Bíblia deixou bem clara, olha, a nossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue, mas é contra o Espírito, é contra... principados e potestades. Então, é por isso que ele diz, coloca a armadura do Espírito. Vistam-se, revistam-se com a armadura do Espírito. Porque só assim você vai conseguir vencer uma batalha espiritual com armas espirituais. Então, quando você entende que a sua luta não é contra a carne, você vai entender que, olha, as dificuldades que você está passando não são sobre pessoas. Você não tem direito nenhum de passar a odiar pessoas. Porque não é sobre isso, mas é sobre principados e potestades, forças do mal, que usam pessoas para te atacar, que usam o perdido para gerar dificuldades na vida do ser humano, do homem, porque ele está simplesmente buscando nos destruir. Então a minha oração hoje é para que Deus abra os seus olhos, para que você consiga ver a vida com olhos espirituais, que você consiga ver essa batalha, porque a pior coisa é entrar numa batalha, ou estar no meio de uma batalha cego. A pior coisa é você estar no meio de uma batalha cego. Então a minha oração é que Deus abra os teus olhos, para que você aprenda a discernir tudo espiritualmente. Tem muita gente que vive criticando outras pessoas para dizer assim, o religioso, tudo é espiritual, mas, cara, é a vida, é exatamente isso, eu preciso aprender a discernir espiritualmente. A Bíblia diz que aqueles que não são nascidos no Espírito vão achar loucura. Mas aquele que é nascido do Espírito vai conseguir ver e vai entender o que está acontecendo. Então que Deus abra os seus olhos para que você passe a enxergar a vida com olhos espirituais no meio dessa batalha. Então eu só vou te dar aqui algumas dicas e algumas informações sobre o inimigo. Aquilo que você precisa saber sobre o inimigo de nossas almas, esse é o qual que nós estamos lutando. A primeira, ele quer nos destruir a todo custo. Ele quer nos destruir a todo custo. Deixa eu te lembrar de algo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha, nós temos algo que o inimigo desejava muito. E como ele não tem forças para atacar a Deus, ele vai atacar aqueles que Deus ama. No entanto, é por isso que ele deseja nos destruir tanto. Então entenda que ele está buscando te destruir a todo custo. O segundo, saiba que ele já é um derrotado. Jesus Cristo já veio, já pagou o preço naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, ele venceu a morte, ele venceu o inimigo. Os dias dele de trevas já estão contados, porque ele é um derrotado. Jesus já pisou na cabeça da serpente. Uma outra coisa que eu quero lembrar, os métodos dele são sujos e muitas vezes atrativos. Os métodos de Satanás são sujos e atrativos. Satanás trabalha por meio da injustiça, da falsificação, mas ele também levanta
o formato muitas vezes dele atacar é por meio de coisas atrativas. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Romanos ou Coríntios, que diz que às vezes Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha, Satanás, na maioria das vezes, ele não aparece com você fazendo propostas como se ele fosse aquele bichão feio, de chifre longo, pegando fogo e fedendo. Não, ele vem com ofertas atrativas. Às vezes é um relacionamento que ele vai querer usar. Ele vai levantar um homem ou uma mulher para entrar na sua vida de forma atrativa, como parecesse uma resposta de Deus para você, quando não é, mas é uma artimanha de Satanás para te afastar dos caminhos do Senhor, para te derrubar e para afastar você daquilo que Deus planejou para a sua vida, para que assim Deus não possa te usar para fazer algo lindo, magnífico por meio da sua vida. Então, olha, abre os olhos, fica atento, porque nem tudo que parece bom vem de Deus. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Muita coisa vai vir de Satanás. Então, tenha discernimento nessa guerra. Uma quarta coisa que eu quero te falar sobre o nosso inimigo é que ele não resiste à palavra de Deus. Ele é derrotado com a palavra de Deus. Lá em Lucas nós encontramos a história do momento em que Jesus foi tentado. E a forma com que Jesus derrotou o inimigo naquele momento não foi por meio de armas de luta nem de nada, mas por meio da palavra. Aquilo que Satanás falava com Cristo, Satanás tentava distorcer a palavra para Jesus. E Jesus rebatia com a palavra. E aquilo até o inimigo ser derrotado. Então, entenda, existe um poder muito forte na palavra. E quando eu falo sobre esse poder na palavra, que o inimigo é fraco, não é simplesmente sobre o livro, de você pegar o livro e no momento que tiver alguma coisa espiritual, você pegar o livro e está aqui. Inimigo, você está destruído, você não consegue passar por esse livro. Não é isso, não é o livro, mas o conteúdo, é sobre o que está aqui, é sobre você se alimentar, você se encher, mas principalmente sobre você viver o que está aqui. É isso que te dá forças para vencer esse inimigo, porque isso aqui é a espada do Senhor, é a espada do Espírito. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você, para que você esteja preparado e posicionado nessa batalha, é confie no comandante. Confie no comandante. Deuteronômio capítulo 3, versículo 22 fala: não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Isaías 44, versículo 6 fala: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Aleluia. Precisamos entender que não adianta apenas conhecer o inimigo. Precisamos conhecer e confiar no nosso comandante. Aquele que nos direciona, aquele que dá as ordens, aquele que revela o plano, aquele que nos guia. É preciso conhecer e confiar no comandante. Você sabe, antigamente, naqueles tempos de guerra, uma das marcas de todo comandante era o seu histórico de vitórias. Havia uma reputação que fazia com que os seus soldados e aqueles que estavam abaixo dele pudessem confiar nas suas ordens, nos seus planejamentos, muitas vezes sem questionar, simplesmente por conta da reputação dele. Então, porque eles conheciam a reputação do comandante, o exército conseguia confiar nele ao ponto de obedecer às suas ordens e direcionamentos. Você sabe, muitas vezes você está rejeitando os direcionamentos de Deus porque você não o conhece. Porque você não sabe o quão vitorioso que Ele é, quantas batalhas ele já venceu e que Ele nunca foi derrotado. Porque a partir do momento em que você souber disso, você aprende a confiar. Então, muitas vezes você não está nem confiando e até mesmo você está até lutando contra Deus.
Você está sendo aquela pessoa que Deus dá um direcionamento, Ele apresenta o plano de guerra, Ele dá o apontamento e você diz assim, assim não, eu não concordo com isso, isso é loucura. Às vezes você está sendo a pessoa que está indo contra Deus por conta do seu orgulho, porque você não consegue confiar no Senhor. Olha, se você não aprender, se você não conhecer o comandante, e se você não confiar nele, você vai ser derrotado nessa batalha. Você será um derrotado nessa batalha. Você sabe por quê? Deixa eu te falar alguma coisa sobre o nosso comandante. O nosso comandante, ele é poderoso. Não existe nenhum como ele. Não existe nada tão poderoso quanto ele. Ele sabe o que faz, ele é Deus. Então ele não está brincando, em serviço, ele sabe o que faz. Os seus planos são melhores que os nossos. Então nós precisamos confiar nele por causa disso, porque ele sabe o que nós não sabemos. E uma outra coisa, precisamos saber que ele já venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu. Ele já conquistou, ele é poderoso, ele é Deus. Então, olha, aprenda a confiar nesse Deus. Para de duvidar do Senhor, para de questionar os meios dele. Você sabe, nesse tempo que eu te falei que eu tive essa semana muito difícil, eu tive a oportunidade de estar conversando com a minha esposa e com pessoas da igreja. E eu falei assim, nossa, isso aqui está dando errado na igreja, mas isso aqui está dando certo. Nossa, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada do que Deus está fazendo nesse tempo, está confuso. Mas uma coisa eu sei, eu confio no que Ele está fazendo. Não está fácil para mim, não estou entendendo, mas eu confio, porque eu sei que o jeito dele é melhor que o meu. As coisas podem não estar acontecendo do jeito que eu esperava, mas não é sobre o que eu penso, é sobre o que Deus diz e sobre o que Ele faz. Olha, nós precisamos ter esse tipo de perspectiva para a vida. Eu não preciso entender tudo, as coisas não precisam ser todas do meu jeito, mas eu preciso confiar naquele que sabe o que faz, naquele que tem o melhor plano, naquele que é poderoso o suficiente, naquele que é fiel para cumprir suas promessas, naquele que não tem uma derrota no seu histórico. Eu preciso confiar nele, porque sem confiar no comandante não existe vitória. Então coloca teu coração nele, aprenda a descansar nele, aprenda a obedecer cada direcionamento, porque se ele te diz para ir para a direita e você vai para a esquerda, você vai sofrer, e não é porque ele vai te fazer sofrer, é porque você está escolhendo o caminho do sofrimento. É porque você está escolhendo o caminho do sofrimento e da derrota. Então, seja alguém que conhece e confia no comandante dos comandantes, naquele que é o guerreiro dos guerreiros. O terceiro princípio, invista no preparo. Invista no preparo. 1 Crônicas, capítulo 5, no versículo 20. Fala assim, durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porque confiaram nele. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo de 1 a 4, fala o seguinte, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Aleluia. Aleluia. Então agora que você já conhece o inimigo e você conhece o seu comandante, agora é hora de se preparar para a batalha. É hora de tomar a preparação. E aqui Paulo estava dando um discernimento, um direcionamento a Timóteo, seu filho na fé, em relação a essa batalha. E ele dá aqui alguns princípios muito preciosos. Ele fala
primeiramente aqui sobre uma unidade. Ele faz suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Olha, aqui vai alguns princípios para você em relação a como se preparar para a batalha. O primeiro é entenda o poder, entenda a importância da unidade. Entenda a importância da unidade, ou seja, aprenda a ser igreja. Aprenda a ser igreja. Tem muita gente aí vivendo uma vida de derrotado porque até hoje não aprendeu a ser igreja. Fica tentando lutar sozinho. Olha, no mundo espiritual não tem Rambo. No mundo espiritual não tem Rambo. A gente luta com um exército. Precisamos de pessoas ao nosso lado para lutar junto. Se você tentar lutar sozinho, você apanha e perde. Então tem muita gente que está vivendo uma vida de derrotado e nem sabe, porque até hoje não aprendeu a ser igreja. Talvez até vá na igreja, mas não vive uma unidade verdadeira com a igreja. Para você ser vitorioso, a parte do seu preparo está aí. Aprender a ser igreja. Aprender a viver em unidade. Aí eu falo até testemunho meu. Nessa semana que passou, de muita dificuldade, de sofrimento, uma das coisas que me ajudou e que me levantou foi ter pessoas próximas que podiam sonhar comigo quando eu não estava conseguindo sonhar, que podia me dar encorajamento quando eu me sentia desencorajado, pessoas que me davam palavras do Senhor para mim, que estavam me levantando, caminhando junto, lembrando das promessas do Senhor, pessoas que estavam ali comigo para dizer assim, Caio, você não está sozinho, eu estou aqui com você, a gente está junto, no nome de Jesus, nós vamos caminhar junto, nós vamos sofrer junto, mas nós vamos conquistar juntos. Olha, ser igreja é algo poderoso demais, meu amigo. É algo poderoso demais. Então, para você vencer nessa batalha, você vai precisar aprender a viver em unidade. Você vai precisar aprender a importância da unidade. Parar de tentar ser Rambo, porque você só vive apanhando assim. Uma segunda coisa para você se preparar, afie a sua espada. Afie a sua espada. A Bíblia diz que a espada lá agora eu estou com uma palavra em inglês na minha cabeça. Da armadura do Espírito, a espada é a palavra. A palavra é a espada. Está na hora de amolar essa espada. Afiar essa espada. E como é que você faz isso? Lendo, meditando, ouvindo aos outros. Então, ouvindo pregações, mas também vivendo. É assim que você amola a sua espada. Todo guerreiro, antes de ir para a batalha, ele tinha que preparar suas armas. Limpar, amolar. Qual foi a última vez que você está lendo a sua Bíblia com constância? Às vezes eu falo sobre a questão de ler a Bíblia inteira. Olha, se você é cristão e ainda não leu a Bíblia inteira, é melhor você mudar isso na sua vida e dar esse passo, porque é uma vergonha. Porque não ter lido a Bíblia inteira, e muitas vezes a gente se chama cristão, a pergunta é, a sua fé e aquilo que você acredita é baseado em quê? No que os outros falaram ou no que você leu da Bíblia? Então, não fica terceirizando, não. Não é porque o pastor lê que você sabe, não. Invista tempo. Se você quiser, nós como igreja, nós estamos sempre fazendo a leitura anual da Bíblia. Nós lemos a Bíblia inteira em um ano. Então, dá esse passo. Queira mergulhar na palavra do Senhor. Uma terceira dica, ou princípio que eu te dou para você se preparar. Feche as brechas. Feche as brechas e elimine as distrações. Feche as brechas e elimine as distrações. Olha, toda vez antes de ir para a batalha, é necessário o soldado, o guerreiro, avaliar a sua armadura, avaliar aonde há brecha, onde há rasgão, para que você não seja ferido ali.
Então, o que você vai precisar fazer nesse tempo é olhar para a sua vida e dizer assim, quais são as brechas que eu estou dando para o inimigo para agir na minha vida? Você sabia que o inimigo ele não tem poder sobre você, a não ser que você dê legalidade a ele, a não ser que você dê a brecha a ele. Então, o pecado é essa brecha. Quais são as brechas? O que você continua fazendo às escondidas? Você anda com conversas com alguém que não deveria estar? Você anda contando alguma mentira que não deveria estar contando? Você anda assistindo o que não deveria estar assistindo? Você anda falando o que não deveria estar falando? Quais são as brechas? Ou você está fugindo de algo que era para você estar fazendo? Algum posicionamento que você deveria tomar? Talvez um ponto final em algo que você precisaria dar e você não está dando. Quais são as brechas? Tem gente que não está dando brecha, não. Tem gente que está abrindo portão para Satanás agir na sua vida. Então, olha, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é pecado, é a legalidade e a brecha que você dá ao inimigo para atacar, atingir e usar a sua vida. Então, fecha as brechas e elimine as distrações. Quais são as coisas que têm roubado a sua atenção de viver para Cristo? O que tem roubado o seu amor, o seu tempo, os seus recursos? Quais têm sido as distrações na sua vida? Elimina elas, porque em meio a batalhas, basta uma distração para você perder. Soldado desatento é soldado morto, meu amigo. Então está na hora de eliminar as distrações. Um quarto princípio e dica que eu te dou para que você se prepare para a guerra é adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Exalte a Ele. Louve ao Senhor. Lembra lá da batalha de Jericó, onde Josué conquistou Jericó, adorando ao Senhor, tocando as trombetas, gritando ao Senhor, entregando louvor a Ele. A mesma coisa. Em meio às nossas guerras, nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos cantar. Eu sempre falo que muitas vezes, em tempos difíceis, uma das coisas que a gente tem dificuldade de orar, às vezes parece que some as palavras, às vezes parece que a gente se distrai muito fácil. Aí eu sempre digo assim, se não está conseguindo orar, cante. Comece a cantar, ou escreva, ou faça alguma coisa. Porque muitas vezes a gente, quando está cantando, a gente está declarando uma oração. Nós precisamos, olha, a adoração, o louvor, não é algo que Deus precisa, não, é algo que nós precisamos. Quando eu canto, quando eu adoro, quando eu louvo, eu estou simplesmente me lembrando da grandeza de Deus, daquele que é o meu comandante. Eu estou lembrando do que Ele já fez por mim. Eu estou lembrando da vitória que eu já tenho nele. Então, para me preparar para a batalha, está na hora de cantar. Está na hora de adorar o Senhor. Porque, olha, eu preciso ter algo certo no meu coração. Eu adorarei ao Senhor nos dias maus e nos dias bons. Nos dias de paz, mas nos dias de guerra. Eu adorarei ao Senhor. Então, comece a adorar mais a Ele. E o último princípio desse terceiro ponto, no caso seria o terceiro letra E, treine os seus ouvidos. Treine os seus ouvidos. Isso aqui é oração. É preciso orar. Preciso se preparar, porque sabe, no meio da batalha, um soldado que vai apanhar e provavelmente vai morrer, é aquele que não ouve a voz de seu comandante. Precisamos ser sensíveis à voz de Deus para saber o que Ele está falando nesse momento. Qual direção Ele está me dando agora. A Bíblia fala, Jesus fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me obedecem. Uau! Precisamos ser sensíveis à voz de Deus.
Oração não é somente sobre falar com Deus, mas também sobre ouvir a Deus, porque oração é comunicação. Então, para que você esteja preparado para a batalha, treine os seus ouvidos. Aprenda a ouvir o comandante. E o quarto e último princípio que eu compartilho com você é: saiba o porquê você está lutando. Saiba o porquê você está lutando. Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39 fala: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida, por minha causa, a achará. Você sabia que muita gente até começa a batalha, até inicia o processo, mas desiste no meio. E quer saber um dos principais motivos? É porque não sabe o motivo pelo qual está lutando. Não sabe qual que é a causa que ele está lutando. Você sabe, no mundo, um dos exércitos mais vitoriosos é o exército americano. E eu vou te contar uma das marcas desse exército: o amor à pátria. O patriotismo aqui nos Estados Unidos não é algo de alguns, é algo da grande maioria. A maioria das pessoas aqui amam muito o seu país. E principalmente as pessoas que fazem parte do exército americano. Esses são mais patriotas do que muitos. Esses estão dispostos a entregar sua vida pela pátria, a sacrificar a sua vida pela nação. Então, uma das coisas que faz toda a diferença em uma guerra é quando você sabe pelo que você está lutando. Existem muitas histórias de exércitos pequenos que venceram, porque eles conseguiram persistir por causa da sua motivação. Quando você não tem a motivação certa, ou quando você não ama a causa pela qual você está lutando, você desiste facilmente. Então tem muita gente que abriu mão dessa batalha, que desistiu do Senhor, que desistiu dos caminhos do Senhor, porque não sabia o motivo pelo qual estava lutando. Achou que estava lutando por uma religião, achou que estava lutando por uma sensação, mas olha, é muito, mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E nós precisamos entender que aquilo que nós estamos buscando viver e lutando para viver é pela vontade de Deus. É para que o seu reino seja expandido aqui na face da terra, para que os planos de Deus sejam concretizados. É isso que Satanás está tentando nos impedir de viver, os planos de Deus. E os planos de Deus, ele vai muito além do que somente a nossa vida. Deixa eu te lembrar dos exemplos que eu citei no início. Satanás tentou impedir a vida de Moisés. Por quê? Moisés não seria alguém que viveria para a sua própria vida, mas alguém que Deus escolheu e chamou para tocar e libertar muitas vidas. Então, a missão de Moisés não se resumia a ele, mas a muitas outras vidas. A mesma coisa em relação a Jesus, a mesma coisa em relação a José. O propósito e o plano de Deus para aquelas vidas ia além do que algo individual, não era para que eles fossem felizes. O Satanás o ataque dele não é para impedir você de ser feliz, não. É para impedir você de viver o plano de Deus. E o plano de Deus é maior do que a sua felicidade. Bem maior do que isso. Então, é preciso entender, eu preciso aprender e entender que a minha luta não é por mim mesmo, mas é pela vontade de Deus. Eu preciso lutar por algo que é maior do que a minha própria vida, porque se a minha causa é menor que a minha vida, eu vou desistir, eu não vou avançar. Você sabe por quê? Vou te dizer aqui algo. Numa batalha, covarde é aquele que ama mais a sua vida do que a sua causa. Covarde
é aquele que ama mais a sua vida do que a sua causa. Ele vai se importar mais em se salvar, ou se manter em proteção, ou se manter no conforto, porque ele não ama a causa pelo qual ele está lutando o suficiente, como ele deveria. Eu preciso amar a causa de Cristo mais do que eu amo a minha própria vida. Ao contrário disso, eu sou um covarde no meio dessa batalha. É por isso que Jesus deixou muito claro. Se você não, aquele que ama a sua esposa, o seu marido mais do que a mim, aquele que ama mais aos seus pais mais do que a mim, aquele que ama mais aos seus filhos mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo, não. Porque esses aí não vai conseguir me seguir, não. Não vai conseguir lutar pela minha causa, não. Esses aí não vai estar dispostos a sacrificar suas vidas por mim, não. Porque eles amam outras coisas mais do que amam a mim. Então, olha, para você sobreviver nessa batalha, você vai precisar amar a causa de Cristo mais do que você ama qualquer outra coisa. Para que assim você esteja disposto ou disposta a sacrificar a sua própria vida por isso. E assim você será um soldado, um guerreiro, uma guerreira vitorioso nessa batalha. Você vai sair vitorioso. Deus te chamou e te fez para vencer, não para ser um derrotado. Então vença, se posicione como guerreiro, não desista, toma a tua posição. Deixa eu orar com você, feche seus olhos, baixa aí sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa mensagem, e eu te agradeço por cada pessoa que nos acompanhou nesse tempo, que pôde ouvir essa ministração. Que o teu Espírito Santo venha estar falando no coração de cada um, não só agora, mas durante toda a semana, martelando e martelando nesse assunto. Mas eu também te peço, Pai, que o teu Espírito Santo venha capacitar cada um a serem guerreiros fortes, que não desistam no primeiro obstáculo, mas que eles possam vencer os ataques do inimigo e que assim possam viver os planos do Senhor na vida de cada um. No nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra e sobre a vida dessa igreja hoje e para sempre. Em nome de Jesus eu envio cada um aqui para viver a melhor semana até aqui. Uma semana de conquistas, uma semana de vitórias, de testemunhos, uma semana de experiências com o Senhor, de ouvir a Tua voz. No nome de Jesus eu os envio. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua semana e a gente se vê no próximo domingo. Um abraço. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vidas, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.